renovadas, fortalecidas no Senhor. Abençoa, Senhor, também as ofertas, Senhor, que seja, Senhor, para uso no trabalho da Tua obra, Senhor, para que a Tua obra cresça cada dia mais, Senhor, e que o Senhor prospere a vida de cada um que ofertou nesta hora, Senhor. Em Teu nome que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, querida. Amém. Nós vamos orar pelos nossos pedidos de oração, né? E dar graças também, porque temos aqueles pedidos que já foram atendidos. Então vamos ainda, quem pode ficar em pé, estender a mão aqui para frente, em nome do Senhor Jesus. Pedir para o pastor Ednei estar fazendo essa oração. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós queremos agora, Pai querido, deixar um pouquinho de lado aquilo que nos toca, aquilo que é nosso pedido, aquilo que é nossa necessidade. Nós queremos ser solidários com a dor de outras pessoas, algumas bem distantes, algumas sequer nós conhecemos, mas são pessoas que depositaram nesta caixinha um bilhetinho para o Senhor, e junto com esse bilhete tem uma esperança, a esperança de ver a agonia passar, uma esperança de ver a aflição passar, e nós queremos nos colocar na brecha em favor deste povo, este povo que sofre no casamento, esse povo que tem sofrido dentro de casa, que tem sofrido a escassez, e em nome do Senhor Jesus, nós intercedemos para que cada alma aflita venha conhecer o Teu poder, e o alívio que é próprio daqueles que conhecem o Teu poder. A Tua palavra fala, Senhor, para lançarmos diante do Senhor o nosso jugo, o nosso fardo, os pesos que aterrorizam as nossas vidas, e nós fazemos isso em oração, Pai querido, lançamos sobre o Senhor Jesus, lançamos aos pés da cruz as nossas aflições e tomamos sobre as nossas vidas o jugo do Senhor, a palavra do Senhor, a vontade e a verdade do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer muitos milagres no meio do Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Nos alegramos, celebramos, exaltamos o Teu nome, em cada oração respondida, em cada clamor que já foi atendido, e nós dizemos para as pessoas, dissemos, Senhor, falamos para o inferno ouvir que é o Senhor aquele que move o Teu poder, é do Senhor que vem a cura, é do Senhor que vem todo o bem. Por isso nós Te agradecemos e Te exaltamos pelos pedidos respondidos neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, que é o nosso Deus, Deus vencedor em nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque sua mão no seu coração agora, esse ato simbólico, dizer para o Senhor que seu coração é dele, é de Jesus, e repete esta oração comigo agora, diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu clamo sempre o poder do sangue de Cristo sobre a minha vida, fazendo separação entre mim e aquele que me ameaça, o maligno. Em nome de Jesus, eu creio, o Senhor cobre a minha vida com proteção e livramento de todo mal. Fala agora, com a Tua palavra, ao meu espírito, Senhor, me edifica, exorta, consola, gera fé, através da palavra de Cristo, que vem à minha vida. É no nome de Jesus que eu oro, amém. Pai, no nome de Jesus, nossas vidas estão diante de Ti, e cremos, estamos selados no sangue do Teu Filho Jesus, que a nossa mente está sujeita agora ao senhorio de Jesus, e que ruído algum que
nenhum atrapalho, que nenhum poder possa impedir o Senhor e a nós de recebermos a Tua palavra. Sela o nosso entendimento e os nossos ouvidos para ouvirmos Tua palavra e termos entendimento espiritual, os nossos olhos para vermos a Tua glória, a nossa mente para Te compreendermos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode assentar, amado, amada. Que tremendo quando nós podemos testemunhar e ouvir testemunhos, né? Vera testemunhou, e eu não sabia que a Vera e a Flora se conheciam lá de Santo Antônio da Platina, né? Conheciam já lá de Santo Antônio da Platina. Isso foi uma novidade aqui para mim, e que praticamente 30 anos os caminhos do Senhor, servindo ao Senhor, firmes no Senhor. Gente, isso é testemunho, não é verdade? Né? De pessoas que estão permanecendo, a palavra diz permanecei, permanecendo. Né? A gente ouve alguns testemunhos assim que a gente diz, nossa, mas depois de um ano, 2, fica sabendo, e aquela pessoa, aquele testemunho tremendo, desviou, está de volta aí no mundão e tal, tal. Não, isso é testemunho de uma vida que se converteu, de alguém que se tornou filho de Deus e permanece até hoje. Né? Alguém aqui gostaria de testemunhar? Eu sei, o Netinho é a primeira vez que vem aqui no culto? Segunda, terceira, mas na terça é a primeira vez? É que eu não estava nas outras vezes, né? Para nós aqui é a primeira. Que bom, que bênção, né? Gente, é isso mesmo. Oi. Sim. Amém. Graças a Deus, né? Verdade. Louvado o nome do Senhor. Mas algum dos irmãos ou irmãs gostaria de testemunhar? Mais um testemunho? Sueli, faz favor, vem cá. Amém. Testemunha assim igual da Flora, viu? Aliás, da Vera. 2 minutinhos. Aí que a irmã estava falando, né, de 30 anos, e hoje mesmo lá em casa estava lembrando que também, mais ou menos 30 anos atrás, a gente começou a igreja metodista em Foz do Iguaçu com o pastor Sidney. E eu aí com uns 20 aninhos, né, não imaginava o que era realmente caminhar com Jesus. E assim, a cada dia, assim, fui acrescentando Deus na minha vida e eu podendo entender mais e aprender mais com o Senhor. E quantas lutas eu passei em todos esses anos e provei, né, o socorro de Deus e fui aprendendo com o Senhor. Então, é um motivo de agradecer mesmo o Senhor que sustentou durante todos esses anos para que a gente não olhasse para trás, né, e desviasse do caminho do Senhor. Então, o Senhor mesmo tem nos fortalecido lá na minha casa, a minha casa serve o Senhor, dando graça, né, e nos fortalecendo para a gente permanecer fiel. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor? Amém? Graças a Deus, né? A gente conhece a Sueli, a família, tivemos o privilégio de estar juntos lá em Cascavel e agora aqui em Curitiba, né? E realmente, Sueli pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Sei que lá fora também pode, né? E aí a próxima geração já está vindo servir. Graças a Deus, que privilégio, né, gente? Amém? Graça e paz. Amém? Então, esse aqui é o motivo de testemunho também. Porque foi no início do ano passado, Flávio, eu reencontrei a Flávia depois de mais de 5 anos, que a gente tinha tido a oportunidade de se conhecer, e eu pude ministrar, e ela fugiu de mim. E quando foi o ano passado, ela apareceu, e eu tive uns meses ministrando ela na igreja, só que a Flávia tinha um problema de fertilidade, ela não podia ter filho. E eu orei por ela, só que ela não perdeu tempo, né? Ela correu atrás e foi ver se a minha oração tinha valor mesmo. E está aqui o Luiz Augusto, e nasceu depois desse tempo de vida que a Flávia teve longe dos caminhos do Senhor. E o Luiz Augusto, eu creio assim que foi uma forma que Deus
está usando para trazer a Flávia de volta e fazer com que a Flávia permaneça, amém? Porque por 2 vezes ela veio e fugiu. E agora ela me ligou essa semana, pedindo que ela precisa marcar com o senhor. Ela quer apresentar o que a igreja apresenta, o Luiz Augusto, a Deus, ele não é apresentado. A Flávia ainda não é batizada também, mas ela precisa de ajuda da igreja para ser inserida no corpo de Cristo, amém? Amém? Está aqui 2 vidas. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, amados, amém? Graças a Deus. Já está agendado, viu, Águida? Ela vai vir amanhã conversar comigo. Nós vamos batizar o Luiz Augusto para a glória do Senhor Jesus, né? E ela também, né? Você não vai fugir mais então, viu, Flávio? Glória a Deus, amém, queridos? Né? Abre sua Bíblia, amado, em Efésios. Efésios capítulo 6. Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Opa. Muito bem. Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Nós começamos uma série de ministrações aqui na igreja, algumas terças-feiras atrás. Nós já falamos sobre ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na terça-feira passada, nós conversamos com os irmãos e com as irmãs contra quem é a nossa luta, quem é aquele que nos ameaça, quem é aquele que investe contra nós, que quer o nosso mal. Nós conversamos, além de falar sobre isso, né? Qual é o local onde esta luta acontece e qual é o objetivo do nosso adversário nesta luta, e de fato é roubar de nós aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é nos frustrar, é como está escrito lá em João 10:10, né? Que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. O pastor Ednei leu o capítulo 3, e ele citou com ênfase o verso 20, que diz assim, que Deus faz infinitamente mais, ou além de tudo aquilo que nós pensamos ou imaginamos e pedimos, pelo seu poder, pelo seu Espírito que opera em nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu quero dar um testemunho aqui, antes de entrar no estudo hoje. Hoje nós vamos falar do método que o nosso adversário usa para tentar nos atingir. E ao estarmos falando sobre isso, você vai perceber que em várias situações ou ocasiões da nossa vida, nós já fomos alvos, né? Mas graças a Deus, Deus estava agindo. A Sueli pôde testemunhar aqui. Vieram lutas, mas ela experimentou o cuidado de Deus, a bondade de Deus, aprendeu com isso, amadureceu com isso e está aí. Eu sei, com a Vera, com a Flores, 30 anos não foi diferente, né? A gente conhece um pouquinho, a gente sabe das lutas, que às vezes ainda existem, mas diga assim comigo, todos nós, diga assim: a vitória que é do Senhor também é minha. De novo, a vitória que é do Senhor também é minha. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia, louvado é o Senhor Jesus, amém. Que testemunho eu quero dar nesse momento? Alguns anos atrás, eu trouxe uma série de mensagens na igreja a respeito da pessoa de Jesus. Oportunamente nós vamos fazer isso também, de maneira bem específica, sobre quem é Jesus. E numa das ministrações, eu ministrei quem é Jesus a partir da revelação que ele faz de si mesmo ao apóstolo João na ilha de Pátimos, que faz aquela descrição extraordinária da pessoa de Jesus. Eu gosto de dizer assim, nem esse diretor de cinema, o Spielberg, eu creio que talvez conseguisse traduzir aquilo num filme, aquela visão extraordinária da pessoa de Jesus.
olhos como que de fogo, né? A língua como que uma espada, pés de bronze polido, roupa alvas como a luz do dia, e assim por diante. Realmente uma visão extraordinária da pessoa de Jesus. Eu fui ministrando algumas coisas, e passado alguns dias, um irmão, já um tempo estava na igreja, mas não muito tempo, menos de um ano, ele chegou para mim: pastor, eu gostaria de conversar. Fala, meu irmão, preciso dar um testemunho. Esse irmão testemunhou do que Deus fez na vida dele. Pastor, realmente há um tempo eu estou frequentando aqui na igreja, mas eu confesso que quando eu pensava no diabo, eu vi o diabo como um ser assim, todo poderoso. E às vezes eu tinha a sensação de que ele era até mais poderoso que Jesus. E conforme o Senhor estava ministrando sobre a pessoa de Jesus, o Espírito de Deus realmente falou comigo que eu estava muito errado. Muito errado. E que o diabo, com todo o poder que ele tem, não é nada diante do Senhor Jesus, que é todo poderoso. Pastor, eu descobri que o Jesus a quem eu entreguei minha vida e estou servindo, Ele é o que é todo poderoso. E pastor, eu tive uma experiência daí tremenda com Deus. A esposa dele tinha uns problemas de aparecer acne, espinha aqui, ficava assim um rosto realmente muito feio. Por mais que fizesse tratamento, acompanhamento médico e tal, ele falou: pastor, eu resolvi orar com ela, eu impus as mãos, e orei e criei, realmente, em Jesus, que é todo poderoso. Pastor, ela acordou com a pele limpa no dia seguinte, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Por que eu estou dando esse testemunho para você aqui nesta hora? Para que você entenda que, ao estar ministrando este estudo, nós não estamos de maneira alguma exaltando ou querendo fazer com que o nosso adversário, o diabo, ele se apresente ou seja visto como: nossa, precisamos ter medo ou temer ele. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que se nós nos achegamos a Deus, Deus se achega a nós. Se nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos o diabo e ele fugirá de nós. Quem foge tem o quê? Opa! Então se é ele que foge, quem tem medo é ele. Aí você vai entender no estudo da palavra que faremos hoje o que muitas vezes acontece. Certa vez eu estava numa igreja lá no interior do Paraná, Jaguapitã. Fui visitar, nós tínhamos uma comunhão entre algumas igrejas, estava na igreja de um colega pastor, e ele estava ministrando, e ele falou assim para a igreja: gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes a gente vê crentes e pessoas com medo e fugindo do diabo. Está errado. Quem tem que fugir é ele. Quem tem que fugir é ele. Por quê? Se nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós, a Bíblia afirma: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Pode dizer isso comigo? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Aplaude forte ao Senhor por isso, mas aplaude mesmo, com alegria, porque maior é Jesus que está em nós do que aquele que está no mundo. Precisamos saber disso, precisamos viver esta fé, em nome do Senhor Jesus. Um detalhe: maior que está em nós. Gente, eu não posso dizer maior que está em mim. Eu não posso dizer maior que está em mim. Como assim, pastor? Eu só posso dizer maior que está em nós e então em mim, se antes estiver no nós. Ou seja, aquela ideia de que nós somos corpo de Cristo. E quando nós estamos vivendo como corpo e o Espírito do Senhor está em nós, ou seja, o corpo ligado ao cabeça e unido, maior que está em nós. Mas se eu saio do corpo, se eu me retiro da comunhão do corpo, eu deixo o corpo, eu deixo de me congregar com os meus irmãos e irmãs, eu deixo de estar no corpo servindo a Deus, eu deixo de estar no corpo prestando o meu culto a Deus, como nós estamos fazendo hoje aqui. Se eu deixo disso, se eu me afasto, o que acontece? Maior do que está em nós, no corpo. Eu saí do corpo. Você entendeu? Diz amém. Saber disso, precisa ficar claro para nós.
Vamos ler a Bíblia agora, Efésios capítulo 6, verso 10. Porque isso aqui está no plural, né? Ó, no demais, irmãos, irmãs, né? Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, porém, também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, nós vamos caminhar hoje um pouco mais. Então, qual é o método que o inimigo, nosso adversário, esse que nos ameaça, ele usa contra as nossas vidas? Ele estabeleceu, né, contra as nossas vidas. Primeiro, e você gosta de anotar, anota aí, armar ciladas. O texto que lemos fala dos ardis do maligno. Ardis, ciladas, arapucas, armações. Então, primeiro método que ele vai usar são as suas ciladas, os seus ardis. Eu não sei se você tem conhecimento, mas hoje no Brasil é muito sério algo que é tido como um crime, que está relacionado à nossa fauna e flora. Então, se uma pessoa for para a mata e caçar passarinhos, ela for pega, ela é severamente punida por causa disso. Agora, as pessoas que vão para uma mata para caçar passarinhos, para vender, né? O que eles fazem para caçar os passarinhos? Eles armam uma arapuca, não é? O que eles fazem? Eles pegam lá uma gaiola, deixa aberta, coloca lá, essa é uma maneira, né? Coloca lá dentro a comida, o passarinho vem, entra, na hora que ele vai pegar a comida, ele aciona uma alavanca que fecha a porta e ele fica preso. Ou seja, ele caiu numa cilada. Foi enganado. E é justamente isso que o nosso adversário faz, ele arma ciladas. Ele vai nos enganar. E ele vai usar de coisas que nos cativam, que nos atraiam. Ele vai usar da nossa fragilidade, das nossas fraquezas, ou daquelas áreas de nossa vida, e a gente pode bater no peito e dizer, não, aqui eu sou forte, aqui, e a gente desguarda, a gente relaxa, e às vezes naquela área que a gente se acha forte, porque a gente relaxou, é onde a gente cai nesse lado. Se você entendeu, diga amém. Então presta atenção, alguém que busca, eu dar um exemplo, alguém que em busca de maior conforto para a família, se envolve em dívidas que não pode depois pagar. Eu tenho dito para algumas pessoas que às vezes vêm buscar um conselho, e tem duas situações que nós devemos evitar tomar decisões. Quando nós estamos numa depressão, uma tristeza profunda, ou quando nós estamos numa euforia, numa alegria muito intensa.
Normalmente o ideal para tomada de decisão é na hora que você está no seu equilíbrio emocional. Você entende isso? Porque na euforia você pode se precipitar e fazer um mau negócio. E na depressão, como você está muito pessimista, você pode perder um bom negócio. Então, o melhor momento para tomar uma decisão é quando você está no equilíbrio emocional. Amém, gente? Então, o nosso adversário, ele vai armar ciladas. Então, eu preciso dar uma condição melhor para a minha família. Eu preciso morar melhor. E aí nós temos uma mídia que quer nos levar a um consumismo, cada dia um equipamento novo, e, né? Aí você olha o que você tem, já acha que é antigo, tá bom, serve, mas você acha que é antigo, né? Você quer estar em dia com a novidade, e vai consumindo, e depois se vê louco para pagar, perde o sono, não consegue pagar. Você não, né? Amém? Graças a Deus. Graças a Deus, que aqui tem um povo que tem fugido disso. Disso a gente tem que fugir, viu? Do diabo não, mas disso tem. Seria algo. A pessoa se envolve em dívida e depois não pode saldar. Alguém que começa uma amizade e se deixa envolver e cai em adultério. Cai em adultério. Começou com amizade. Deixa eu dizer uma coisa para você, infelizmente, e eu não vou dizer aqui, mas em relação à minha própria família, no outro estado, pessoa muito querida, está vivendo um momento difícil, casamento, cristão, líder na igreja que frequentava, começou, tinha secretária, estava muito bem pregado, tinha ali a secretária, começou a conversar, começou a amizade, começou a abrir o problema que vivia no casamento, quando se deu conta, estava envolvido. O que aconteceu? Veio o divórcio, acabou casando com a secretária, mas um casamento muitas vezes cheio de conflito, porque aconteceu da maneira errada, da forma errada. Você entende isso? Algo que parecia bom, achei alguém para conversar, alguém que pode me ajudar, e me entende, que me dá conselho. Temos que cuidar disso, amém, amados? Precisamos cuidar. Às vezes uma outra área, alguém que se envolve com pessoas que não são nada éticas, e não resistindo à pressão, pratica, comete um ato desonesto, etc., um negócio. Quando eu trabalhei numa empresa, no finalzinho, antes de eu me mudar para São Paulo para fazer a faculdade de teologia, uma pessoa entrou em licença e eu fui convidado para trabalhar naquela área, daquele setor, por 3 meses, numa tesouraria. Gente, eu trabalhando ali na tesouraria, eu comecei a ver algumas coisas. Eu falei, gente, se eu fosse uma pessoa desonesta, se eu não tivesse temor do Senhor no coração, eu podia ter ganho algum dinheiro extra ali, de maneira ilícita. E chegou o período de matrícula, e com aquele movimento todo, e a maneira que aconteceu, eu falei, meu Deus do céu. Aí, como eu tinha um tesoureiro superior a mim, e tinha instituição, e eu percebi uma situação, eu comuniquei, porque aquilo poderia gerar um problema muito grande dentro da instituição. Eu comuniquei aquilo. Deixa eu dizer qual foi o resultado disso. Eu fui convidado, eu era metodista, a liderança era presbiteriana, eles ficaram tão impressionados com a minha atitude, com o meu comportamento, além de um outro trabalho que eu fazia na área pastoral, discipulado dentro da instituição, que eles me convidaram para eu mudar para a igreja deles. Fizeram uma proposta, assim, muito boa para tentar me levar para a denominação deles, para daí fazer a formação teológica e ser pastor lá. Gente, naquela atitude minha, naquele meu comportamento, eu ganhei uma vida para Jesus. E através dessa vida, a vida de muitas pessoas.
O tesoureiro, que era o chefe, quando eu comecei a trabalhar na tesouraria, eu ia trabalhar ali 3 meses. Ele chegou para mim e falou: Ismael, eu sei que você é da igreja metodista, um seminarista. Já vou te adiantando, não fale de Deus. Não vem com Bíblia para o meu lado. E me leu uma cartilha. E falou de tudo o defeito que eu já tinha visto nos crentes em Jesus. Tá bom? E eu posso testemunhar publicamente isso aqui e dizer nomes, porque isso é para a glória do Senhor Jesus. Gente, eu comecei a orar por aquela pessoa. Comecei a orar. Praticamente um mês de oração. Ele chegou e eu não falei, eu não preguei para ele durante esse mês, só orei. E ele chegou para mim, e eu não sei o que tinha acontecido, eu não lembro, a esposa dele estava grávida, e assim, houve alguma coisa que aconteceu, e eles clamaram a Deus. Sabe que até o ateu nessa hora vira crente, né? Eles clamaram a Deus, e ele chegou para mim contando a situação, não lembro os detalhes, né? Mas não lembro se ela chegou a ter uma hemorragia, o que foi, né? Não lembro os detalhes, mas corria o risco da perda do neném, isso eu lembro. E ele chegou para mim contando, dizendo: Ismael, foi Deus, que não sei o que e tal. Naquela hora me deu uma vontade de pregar o Evangelho. Aí o Espírito Santo falou: fica quieto, morde a língua, só ora. E eu fiquei quieto. Que bacana, que legal e tal, né? Continuei orando. Passou mais umas semanas, ele havia perdido a carteira dele. Chegou: Ismael, não sei o que está acontecendo, mas olha, foi Deus, viu? Porque eu estava no supermercado grande em Londrina, eu perdi minha carteira, e olha, eu recuperei, não faltava 1 centavo. Ele falou: isso não acontece, né? Você sabe como é que é o mundão hoje. Foi Deus, e novamente eu já me enchendo o peito para... E o Espírito Santo: fica quieto. Não falei nada. Deu os 3 meses, último dia de trabalho, eu me despedi do pessoal. Aí o Espírito Santo falou: dá uma Bíblia de presente para ele. Mas Espírito Santo, o senhor lembra o que ele falou para mim? Que ele não quer saber de Bíblia, né? Dá uma Bíblia para ele, escreve uma dedicatória. Tá bom, peguei, comprei uma Bíblia, fui escrever uma dedicatória. Eu escrevi assim: Demir, eu estou lhe dando esta Bíblia como uma lembrança. Eu creio que essa seria a melhor lembrança que você poderia ter de mim. E você não tem obrigação de lê-la. O Espírito Santo mandou, eu coloquei lá: você não tem obrigação de ler. Mas, se em algum momento da sua vida você precisar, pode ler. Porque aqui você vai encontrar palavras de vida, palavra de Deus para você. Entreguei a Bíblia, gente. Imagina um hall de uma instituição, uma empresa, 2 marmanjos, né? Ele mais velho, o mais novo, na época tinha 22 anos, 21 anos. Dei a Bíblia para ele, tudo ele abriu, leu aquele dedicatório, ficou todo emocionado, quase chorou ali. Aí eu também fiquei emocionado, me abraçou e tal, né? Então imagina a cena que foi, né? 6 meses depois, lá em São Paulo, na Faculdade de Teologia, coordenadora do departamento de psicologia da instituição de ensino superior, estava fazendo um curso de pós-graduação e me encontrou: Ismael, tal. Começou: Ismael, eu preciso te dar uma notícia. Eu sei que você vai ficar contente. Lembra de fulano assim e assim? Lembro. Está convertido. Sabe como que ele se converteu? Lembra da Bíblia que você deu para ele? Deus sabe todas as coisas, amém? Amado, nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. O nosso adversário, o ameaçador, o diabo, ele vai tentar armar ciladas para nos derrubar. Mas maior aquele que está em nós do que o que está no mundo. E se estamos em Cristo, a vitória dele é também a nossa vitória, amém? Então o que nós precisamos? Depois eu vou estar falando para vocês
de como nós vamos agir para resistir ao diabo para ele fugir, tá bom? Hoje eu vou falar do método que ele usa contra nós, tá certo? O outro método que ele usa, além de armar as ciladas, né? E a gente precisa cuidar disso, né? Como diz lá em Provérbios, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem da boca, dos lábios vem do Senhor. Então a gente precisa, né, cuidar, para você não cair numa cilada, tá certo? Olho aberto, diga comigo, olho aberto. Né? Agora, a outra estratégia que ele usa são dardos inflamados. Diga comigo, dardos inflamados. O que são esses dardos inflamados? São aqueles ataques que ele faz, às vezes bem planejado e articulado, e que nos pegam de surpresa. Nós não estamos preparados e somos pegos de surpresa numa palavra que nós dizemos, às vezes em algo que a gente dá ouvidos. Eu poderia dizer assim que os dardos inflamados são as sugestões malignas, são os pensamentos impuros, são sentimentos como que de orgulho, vaidade, egoísmo, soberba da alma, explosões de raiva, de ira, a maledicência, entre outras coisas tantas. Dardo inflamado. Dardo é algo que se atira. Não é assim? E quando um dardo, ele vem, olha que interessante, diferente de um tiro, quando alguém dispara um tiro, faz barulho, não faz? E se hoje alguém dá um tiro, de longe a gente escuta. Mas se alguém lança um dardo, você escuta? Você não escuta, não percebe de onde ele vem. Se houve um tiro, teu ouvido já dá a direção de onde veio o tiro. Porque há explosão na hora do tiro. Mas se alguém lança um dardo, você não sabe nem de onde veio. Porque ele vem silenciosamente. Ele pega de surpresa. Ele nos surpreende. O dardo vem de maneira repentina. E ele é inflamado. Se ele é inflamado, ele é algo que inflama. Ele é algo que inflama, não é? Deixa eu contar para vocês, na minha adolescência, infância, entre os amigos, colegas de bairro, né, do lugar onde nós morávamos, tinha uns amigos que eles eram irmãos, eram em dois, mais ou menos na minha faixa etária, um tinha minha idade, o outro era um pouquinho mais velho, um ano assim de diferença, e tinha um deles que gostava de inflamar os outros, então às vezes estava os amigos lá, a gente estava brincando, ele chegava para um, fulano, disse isso e isso assim de você, da tua mãe, da família e tal, você vai deixar nisso mesmo? Você não vai fazer nada? Ele provocava. Aí ele ia para o outro. Ele dizia, aquele lá disse isso assim, assim, assim. Você vai... E ele fazia com que amigos brigassem. Eu caí nessa uma vez. Depois me veio um peso na consciência que vocês não imaginam. Lembro até hoje, nitidamente. E ele veio e ficou me alugando e eu fui me inflamando. Aí veio o outro, ele já tinha feito isso no outro, e o outro veio querer tirar satisfação comigo. Então teve uma época que estava na moda usar bota. Eu estava de jeans, de bota e tal, e o cara veio para cima de mim. E enquanto ele veio, ele era um pouco maior que eu, mais forte, e eu, naquela época, eu aprendi assim, né? Quando a pessoa maior, mais forte, acerta ele primeiro. Né? Eu aprendi assim. E ele veio e eu acertei. Eu dei um chute na boca do estômago. O cara curvou no chão. E não quis mais saber.
Depois e tal, acabou, fomos para casa. Eu em casa, gente, eu não parava de pensar naquela imagem. Se eu fecho os olhos, eu lembro do jeitinho. Eu saí de casa, fui lá na casa dele. Fui lá na casa dele. E fui pedir perdão para ele. E falei, olha, eu não devia ter te golpeado, assim como você não tinha que ter vindo para cima de mim, porque a gente sabe que fulano do tal fica provocando a gente para brigar, não é verdade? Ele é. Aí ele pediu perdão também, ficamos mais amigos ainda, porque o perdão faz isso. Vencemos o adversário, amém? Nunca mais brigamos. E aí começamos a falar com os outros amigos, para não cairmos mais naquela artimanha, e nem nos deixarmos inflamar com o dardo atirado contra nós. Você entende isso? Aí esse dardo inflamado, então, que o diabo usa, é para inflamar o nosso coração, encher o nosso coração do que é ruim. Do que é ruim. Então, temos o testemunho de um pastor amigo nosso, a Flora, Vera, você conhece bem, alguns de vocês vão conhecer, o pastor José Fabrício. Quem aqui conhece o pastor José Fabrício? Eu tenho que trazer ele um dia aqui na igreja para testemunhar, né? Estava em Cascavel, levei ele lá, vou ter que trazer aqui também. O pastor José Fabrício, quando ele era criança, o pai dele ajudou uma família e arrendou uma parte de terra. Mas ajudou mesmo, deu casa, ajudou no começo, até que eles refizessem a vida e tal. E depois de um tempo, enfim, aquele que foi ajudado se virou contra o pai dele. Ele não quis pagar o arrendamento de uma das plantações lá. E o pai foi cobrar e tal, não quis pagar, enfim. Aí um dia estava o pai e o pastor José Fabrício, ali menino, curitibano eles Piá, né? E chegou esse arrendatário. O pai dele, lógico, imaginou que ia pagar e foram conversar. E aí começou uma discussão e o cara tirou uma arma e disparou no pai do pastor José Fabrício e matou na frente do filho. O que entrou no coração do pastor José Fabrício? Ele fala, um dardo, que inflamou a vida dele, como vingança, ódio. O que aconteceu? Anos e anos mais tarde, José Fabrício, já na sua vida jovem adulto, numa festa, numa casa de dança, de baile, de final de semana, vem uma briga, ele é armado porque ele não via a hora de se vingar, acabou ferindo, matando segurança da casa, se a minha memória recorda bem, é isso, né? Pai, casado, pai de família, ou seja, reproduziu na vida de alguém que não tinha nada a ver o que ele passou. Foi para a cadeia. Na cadeia, Jesus o alcançou. Mudou de vida, foi lá junto a essa família, liberou perdão para o que matou o pai, foi atrás da família para reconciliar, acertar. Mas você entende até que ponto pode acontecer um dardo inflamado? Testemunho, depoimento de um detento que foi sentenciado à morte nos Estados Unidos e se converteu no corredor da morte. E o pastor, o capelão que dava assistência, escreveu o testemunho que ele deixou. Ele foi um serial killer, né, como disse, um matador, que matava por prazer mesmo, físico, carnal, chegou ao ponto de praticar a necrofilia, ou seja, manter relação sexual com o morto. E ele diz, no testemunho, no depoimento dele, que o caminho dele de morte começou quando ele era criança e achou uma revista pornográfica na lixeira da sua casa. Provavelmente o pai, alguém da família que jogou lá. Ele pegou e trouxe para dentro de casa e começou a ver as revistas e cada vez foi procurando algo mais pesado, algo mais pesado,
algo mais pesado, a ponto de que aquilo que era natural e normal já não satisfazia mais, e foi buscando e chegou naquele ponto. E ele diz no testemunho dele, já então convertido, né, que alertando os pais, corrijam seus filhos. Não deem isso. O que aconteceu com este rapaz? Dardo inflamado. Aquela revista foi o dardo, que inflamou todo o coração dele. Você está compreendendo a palavra? Esse método que o nosso adversário usa. A gente for conversar aqui, hoje, é provado, ciência, provado, estatístico, pelo menos 46% das pessoas com prática homossexual o são porque foram violados na infância e na adolescência. E não raro por gente da própria família, um irmão mais velho, uma irmã mais velha, um tio, um primo, às vezes próprio pai, mãe, avô. Eu atendi um rapaz, tinha uma crise muito grande, e ele abriu o coração, um momento muito forte. Ele tinha sido avisado pelo avô. Hoje, o pai é convertido, a mãe é convertida, o avô é convertido, mas na época não. Você imagina isso, amado? Como que o coração desse menino ficou? Aí você entende por que um menino desse começa a usar drogas, por que um menino desse se prostitui, porque o coração foi inflamado por um dardo inflamado. Então esse é um método que o nosso adversário usa, a gente precisa saber disso, para estar alerta, para orar especificamente contra isso. Quem está aqui que já é vó? Levanta a mão. Isso. Tem que orar pelos netos, amém? Tem que orar pelos filhos. Quem aqui já é pai e mãe? Levanta a mão. Tem que orar pelos filhos. Tem que orar pela família. Tem que cuidar, tem que vigiar mesmo. Amém? Concentrar os ataques no dia mau. Essa é outra estratégia. Outra estratégia, né? Outro ardil do nosso adversário. Concentrar seu ataque no dia mau. Quem aqui já passou aquele dia assim? Chegou em casa, foi acender a lâmpada queimada. Aí foi ligar o chuveiro, não esquentava a água. Aí foi passar a roupa, o ferro não funcionava. Quem que já passou por isso, além de nós em casa? Ele diz, gente, tudo num dia só. Né? Estava tudo indo tão bem, eu achava que, mas de repente, domingo, gente, nós chegamos em casa, está passando online, né? Vamos abrir um parênteses aí, mas eu vou dizer aqui, não tem problema não. Domingo nós chegamos em casa, depois de termos ido lá no nosso campo missionário em Campo Largo, nós almoçamos por lá e tal, então chegamos, eram umas 2 horas em casa. Assim que entramos na garagem, acabou a luz no prédio, energia elétrica. Nós moramos no 16º andar. Vamos começar a subir? Primeiro andar, tudo bem. Segundo andar, tranquilo. Terceiro, no quarto, com esse corpo saudável, né? Começou a pegar um pouco. Quinto andar. E, gente, eu vou confessar aqui em você. Eu precisava, que necessidade daquele quartinho que a gente tem em casa para algumas necessidades fisiológicas, entende? Imagina subir mais 10 andares, querendo ir no banheiro. Oh, Deus do céu, dá força. Graças a Deus foi tudo bem, viu? Graças a Deus. Mas, gente, tem dia que as coisas são mais difíceis, não são? Parece que está tudo dando errado. Que você pensa assim, será que não vai acabar logo esse dia? Será que aquele dia acabe logo? São os dias que estamos sob maior pressão ou euforia. A expectativa do diabo é que nós venhamos a blasfemar contra Deus.
seja, pronunciando, por exemplo, eu imagino que aqui não, mas se você conhece alguém, faz assim com a mão. Você conhece alguém que diz, Deus não ouve as minhas orações? Levanta a mão. Né? Gente, eu já ouvi muita gente dizendo, parece que Deus não escuta a minha oração. Não entendo o que Deus está fazendo comigo. Sei o que Deus está querendo com isso. Eu não mereço isso. E assim por diante. Seja, não aceitando uma sugestão blasfema. Por exemplo, Eva aceitou uma sugestão do diabo. Come, é bom. Mas não. Você vai comer e não vai acontecer nada. Aí Eva foi lá e comeu. E chegou para Adão, comi e não aconteceu nada. E Adão foi lá e comeu também. E os olhos dele se abriram e, enfim, né? Maldade entrou. Eva aceitou a indução diabólica de que Deus era egoísta e mentiroso. A mulher de Jó entendeu a intenção do inimigo ao dizer-lhe, e foi um agente do diabo ali, ao dizer para Jó, Jó, amaldiçoa a Deus e morre. Imagina você, no lugar de Jó, perdeu todos os filhos morreram, perdeu todos os seus bens, aí o seu marido ou esposa chega para você e diz, amaldiçoa a Deus e morre, porque não resta mais nada. Foi isso que Jó fez? Não, ou seja, Jó não aceitou a sugestão do diabo. Por mais que havia um ataque concentrado, o dia foi mal para ele, difícil, terrível, ele não aceitou. Nós não contamos para o diabo. O que conta para ele é ofender a Deus. Entendeu? Nós não contamos para ele. O que conta para ele é ofender a Deus. Ou seja, a questão maior não é ele destruir nossa vida, mas é atingir Deus. Ele não tem como ele atingir Deus. Deus é maior, é altíssimo. É a mesma coisa, vamos dizer que eu queira magoar a Sueli, mas eu não consigo magoar a Sueli. Aí eu atinjo o filho dela. E atingindo o filho dela, eu magoei ela, correto? O que conta não é o filho dela, é ela ficar magoada. Entenderam? É isso que o nosso adversário quer, ele quer atingir Deus. E para isso ele vem contra nós, para nos fazer murmurar contra Deus, para nos fazer blasfemar contra Deus, nos levantarmos contra Deus. Ele quer nos induzir a esse ponto. Toda vez que pecamos, de alguma maneira, nos unimos ao inimigo e blasfemamos, desonrando a Deus. Quando pecamos, entristecemos o Espírito Santo. Ele quer fazer isso, nos fazer pecar para entristecer quem? O Espírito Santo. Temos de resistir, temos que permanecer inabaláveis. Amém? Permanecer inabaláveis. Mais uma vez, diga comigo, a vitória de Jesus já é a nossa vitória. Olha o que Jesus diz: tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tende, eu venci. Jesus venceu o mundo. Que mundo? Seu. Meu mundo. Jesus já venceu. E a vitória de Jesus é a nossa vitória. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a vitória da nossa fé é que vence o mundo. Ou seja, o Senhor é a nossa vitória contra as ciladas, contra os dardos inflamados, contra os ataques nos dias mal, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, amados, e vamos orar. Vamos orar para a glória do Senhor. Nós vamos ter um tempo de oração e de unção agora. Eu quero orar. Qual o objetivo dessa palavra, pastor? Que você tenha os seus olhos abertos, os seus ouvidos atentos. Os escoteiros têm um lema. Quem sabe aqui qual é o lema dos escoteiros?
lema do escoteiro é sempre alerta, sempre alerta. Jesus na palavra diz, vigiai e orai. Vigiai e orai, ou seja, fica alerta e ora. Fica alerta e ora, amém? Então feche seus olhos, porque eu quero pedir agora uma unção de Deus sobre a sua vida, para que Deus te dê olhos e ouvidos sensíveis, para você perceber quando você está sendo levado a uma cilada, quando você está sendo atingido por um dardo, ou quando o dia é difícil e há um ataque para te desanimar, te derrubar. Eu quero orar para que Deus te dê unção, para que você esteja protegido, para que você esteja sendo livrado agora disso em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo mais uma vez o poder deste sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, sobre a vida da minha irmã, sobre a vida do meu irmão, cobrindo cada vida que está aqui nesta tarde, para estar firme no Senhor, fortalecido no Senhor, na força do teu poder, para que diante do dia difícil, do dia mau, possa vencer, e depois de ter vencido, permanecer inabalável, permanecer firme, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o meu irmão e a minha irmã não seja atingido, e se atingido for, não se deixe inflamar pelos dardos do maligno que são lançados. Eu clamo o poder do teu sangue, Senhor, como um antídoto para este veneno maligno, para o veneno que vem neste dardo. Eu clamo o poder do sangue de Jesus como o antídoto, Senhor, como a vacina na vida da minha irmã, na vida do meu irmão agora. Eu clamo, Senhor, o poder do teu sangue selando esta vida, para livrar meu irmão das ciladas. Eu oro ao Senhor e peço, Senhor, dá ordem aos teus anjos, dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um que aqui está, em nome de Jesus. Enquanto continuamos orando, meu irmão, minha irmã, você pode sair do seu lugar, vem aqui pelo corredor até a frente. Eu quero tocar sobre a sua vida, ministrando com a imposição de mãos, a bênção de Deus sobre você agora. Pode vir, amado, em nome de Jesus. A igreja continua em oração, recebe a bênção de Deus, a unção da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Segundo a palavra de Deus que é ministrada, seja fortalecida no Senhor, no seu poder, recebe a bênção de Deus, a unção desta palavra, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus a unção de Deus, a unção que está na palavra profética e foi proclamada hoje. Recebe em nome de Jesus, e que a mão do Senhor continue sobre a tua vida, te guardando, te protegendo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Recebe esta unção em nome de Jesus, vai recebendo desta unção que é de Deus, sobre a sua vida, e vem pela palavra que foi pregada. Recebe em nome de Jesus, porque o Senhor é quem faz de ti. Fé é dom de Deus, e pela fé você vence este mundo que jaz no maligno. Com os teus olhos tu vês a glória de Deus se manifestando. Sim, Pai, eu clamo a tua unção, recebe em nome de Jesus. Vai recebendo a unção do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, de Jesus Cristo, Senhor, sobre a tua vida. Recebe a unção da palavra, recebe a unção que vem de Deus. Vai recebendo em nome de Jesus esta unção que é do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, e que Ele libera sobre a tua vida pelo sangue do seu Filho Jesus. Recebe, meu irmão, a unção que vem lá do alto, a unção que é do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Recebe em nome de Jesus, que esta unção te abençoe, guarde o teu coração e te dê saúde. Recebe em nome de Jesus. Amém, a unção que está sobre a palavra de Deus. Recebe, filho, esta unção, a unção que vem do Deus Altíssimo, do Deus que pode todas as coisas, e nos basta que a mão do Senhor esteja sobre ti,
e que o Senhor te guarde. Recebe a unção da palavra de Deus, em nome de Jesus. Recebe, filho, a unção que é do alto, a unção que é do nosso Deus Pai, que provou seu amor para conosco, quando Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, para ser o nosso Senhor e Salvador. Recebe a unção desta palavra, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Que a unção do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo Deus, Eterno Deus, esteja sobre ti. Sim, que a unção da palavra seja sobre ti, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, amém, graças a Deus. Ai, lembra o nomezinho dele? João Pedro. Oh Pai, em nome de Jesus, eu imponho minhas mãos sobre a vida do João Pedro. Eu clamo também o sangue do Cordeiro de Jesus sobre ele, a mão do Senhor estendida, e a unção desta palavra, a unção da proteção, a unção de uma vida vitoriosa, abençoada por ti, Senhor, sobre a vida da tua filha Flora. Traz também tua unção agora, a unção desta palavra, a unção que vem de ti, ó Deus Todo-Poderoso, e abençoa em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Dá a mão para a pessoa do seu lado agora, querido, dá a mão para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Pai, nós temos famílias aqui representadas, e eu oro ao Senhor em nome de Jesus, para que cada lar que está aqui representado, receba da unção do Senhor, que vem do alto, de sabedoria, de graça, de alegria, de paz e de amor. Receba desta unção, de uma vida abençoada por Jesus Cristo. Eu oro pela saúde em cada lar. Senhor, dá uma vida saudável, dá uma vida provida, com toda sorte de bênçãos espirituais, com toda sorte de provisões, do alimento, da roupa, do teto. O Senhor abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã, sua família, em nome de Jesus. E Pai, faz de cada um que está aqui, a cada dia, uma testemunha viva do seu Evangelho. Faz de cada um aqui, Senhor, filhos e filhas que levem a mensagem das boas novas, a pregação do Evangelho ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Faz de cada um aqui luz na terra, luz no mundo, sal na terra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, e seja sobre nós e todo o seu povo a bênção de nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, amados? Podemos aplaudir o Senhor, dizer aleluia, glória a Deus. Vamos nos saudar na graça e na paz de Jesus. Amém.